galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League Brasil. Isso mesmo, galera, podcast da Kings League, né, melhor dizendo, não só da Kings League Brasil. Mas no podcast de hoje a gente vai falar tudo sobre a segunda rodada da Kings Cup Brasil, o campeonato que está rolando agora, né, um campeonato de tiro curto, 5 rodadas, na fase de grupos. Depois os mata-matas, já realmente um campeonato muito rápido, né? Vai ser um campeonato realmente muito rápido, um esquenta talvez aí pro World Nations, né, que é o campeonato de nações, a Copa do Mundo da Kings League. Então é meio que um esquenta para isso, mas obviamente é um campeonato. A Kings Cup Brasil vale título, vale troféu, vale premiação. Talvez vá valer vaga para o Mundial, né, de clubes. Não sabe, isso eu acho muito errado, tá? Então, já antes de começar o vídeo e falar sobre a segunda rodada, eu já vou deixar bem claro a minha opinião aqui sobre isso que foi feito, né? Isso que está sendo feito aí pela Kings League. Eles não anunciaram ainda, galera. Eles realmente não anunciaram ainda se quem for campeão da Kings Cup vai ir pro Mundial. Não é que não vai ou vai. Não, eles anunciaram, eles estão pensando ainda. Então eu acho muito errado isso, né? Tem que anunciar obviamente antes de a competição começar. Mas eles estão esperando o quê? Os playoffs, o mata-mata? O que eles estão esperando? A final? Realmente não sei o que a Kings League está esperando para anunciar se vai valer vaga para o Mundial ou não. Beleza? Mas enfim, todo mundo vai tentar ganhar, todo mundo vai tentar ser o campeão, porque além de obviamente ser um troféu e tudo mais, é alguma coisa que envolve a Loud quer ser melhor que essa, que o Fluxo, o G3X quer ser melhor que a Fúria quer ser melhor que o G3X, enfim, existem as rivalidades entre as equipes também, então isso é muito legal. E agora sim, vamos para o vídeo, vamos para o nosso podcast, o episódio 3, né? Já é o episódio 3 do nosso podcast aqui da Kings League, falando sobre a Kings Cup Brasil. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo e vamos começar falando aí da vitória. E assim, que vitória do Desimpedidos para cima do Real Elite. Eu acho que eu vou falar aqui de uma forma positiva, porque tem dois lados, né, dessa história. Tem o lado da virada histórica dos Desimpedidos e tem o lado da entregada, pipocada histórica do Real Elite, né? Acho que tem esses dois lados que a gente pode falar aqui para vocês hoje. E assim, galera, vou falar primeiro da remontada histórica do Desimpedidos, tá? Porque assim, Desimpedidos estava perdendo o jogo por 3-1 e como eu já expliquei nos vídeos anteriores, não existe mais gol dobro no final. O final do jogo sempre será decidido por gol. O jogo sempre vai acabar quando tiver feito um gol. Não tem mais essa de gol duplo, não. Se o jogo chegar aos 36 minutos, né, e estiver empatado, por exemplo, tiver 1-1, aí sim a gente terá shootout para ver quem vai vencer. Mas o jogo chegou aos 36 minutos e estava 3-1 para o Real Elite. O único gol do Desimpedidos na partida foi um gol de pênalti presidente do Toguro. O Toguro fez gol, um golaço inclusive de pênalti presidente do Toguro. O Toguro foi lá e marcou o pênalti presidente. E aí com isso o Desimpedidos fez um gol, fez 3-1. E foi assim, né? No caso, terminou 3-1 o jogo. E aí fomos para o final, que no final é o famoso desescalonado, que ao invés de ir entrando jogadores, vai saindo. Então começa 5x5 e aí vai saindo jogadores. Até ficar um x1, né? Com os goleiros ali, podendo sair e tudo mais. E foi isso que aconteceu, galera. O Real Elite estava vencendo por 3-1. Caso o Real Elite fizesse um gol, fizesse o 4-1, o Real Elite venceria. O Real Elite precisava fazer um gol para vencer a partida. Já o Desimpedidos precisava fazer 3, porque o Desimpedidos precisava chegar ao gol de número 4, né? Que seria o que o Real Elite também precisava. Só que estava 3-1 para o Real Elite. Então, assim, a vantagem do Real Elite era muito grande. Era só fazer um gol e beleza. O Desimpedidos tinha que fazer 3. Só que aí aparece dois personagens que, assim, pode ser até 3, mas dois personagens, que é o Nicolas Nascimento, tenha dúvida, fez 2 gols, empatou o jogo, e o Igor Rezende, cara. O Igor Rezende foi muito bem no lance de ataque, mas se eu não me engano, o Nicolas Nascimento, perdão, o Nicolas Nascimento, ele tira uma bola do Real Elite em cima da linha. O goleiro já tinha ficado, eu acho que é o El que faz a jogada, o El chuta e ele tira em cima da linha. Então assim, teve muita chance o Real Elite, não dá. O Desimpedidos foi fazer o gol aos minutos 50. Foi 14 minutos depois que acabou o jogo, no caso, né, que foi pro desescalonado. Então, o Real Elite ficou 14 minutos precisando fazer apenas um gol
E muitos desses 14 minutos foram com 1 contra 1 com o goleiro. No caso era 2x1, porque o goleiro saía da linha. E assim, muito, mas muito incompetente da parte do Real Elite. Ficou 14 minutos sem conseguir fazer um gol. No desescalonado, saindo jogadores, ficando cada vez mais aberto, cada vez mais fácil do gol sair. O Real Elite não conseguiu. Então o Desimpedidos consegue uma virada histórica. A gente já fala agora, falo da parte positiva aqui. Terminando para falar da parte positiva dos Desimpedidos. É isso, virada histórica. Toguro metendo um pênalti presidente. Que dá um ânimo, querendo ou não, para a equipe, porque foi o último gol ali do jogo, né? Já tava 3-0 pro Real Elite. Então, assim, Toguro foi lá, converteu, e aí depois, no desescalonado, uma virada histórica, o Desimpedidos soma 3 pontos, e o Real Elite 0 pontos. De novo, mais uma derrota do Real Elite. E agora, né, eu vou falar do lado negativo, já falei um pouco, mas assim, o que eu mais tenho que destacar é isso, galera. Não dá. O Real Elite já vem com essa fase, né, toda aí, já tomou 7-1 da Loud. E agora nesse segundo jogo toma esse amasso psicológico, né? Um amasso psicológico, um 4-3 aí, tendo que fazer apenas um golzinho, 14 minutos para fazer um golzinho. Depois, né, eu até olhei nas gravações ali na live, o Lucas Freestyle, né, que é o presidente do Real Elite, ele dá um soco na cabine, 2 socos ali. Realmente na cabeça quente na hora, muito bravo, porque o Real Elite teve a faca e o queijo na mão para vencer o jogo, mas não conseguiu. O Desimpedidos vence, soma 3 pontos e coloca o Real Elite numa péssima situação, né? 2 jogos, nenhum ponto. Complicou pro Real Elite, galera. Complicou. E, né, destacar aí o Whindersson Nunes, que veio pra arena, foi lá, converteu o pênalti presidente, bateu muito bem, inclusive. Naquele momento era 3-0 pro Real Elite, todo mundo achou que o Real Elite iria vencer. E também, né, o Toguro aí, né, fez o gol de pênalti, levou a família, né, levou seu filho, entrou com a plaquinha ali, Kings League também é família, Toguro também é. Então, assim, muito legal, o Toguro meteu um golaço, sim, uns gols mais bonitos presentes que eu vi, bateu no ângulo, sem chance nenhuma pro goleiro do Real Elite. Então, assim, muito bem o Toguro, muito bem o Desimpedidos, grande vitória, uma vitória que com certeza vai dar um ânimo muito maior pro Desimpedidos daqui para frente. Então, pode ter certeza que o Desimpedidos, além de tudo, agora vai estar muito mais focado, podemos dizer assim, para os próximos jogos. Beleza? Então, já falei demais desse primeiro jogo, vou falar do segundo jogo aqui e uma das melhores equipes da Kings League. Exatamente. A equipe do Funk não tá pra brincadeira, galera. Funkball vence a equipe do Nivelados. Grande jogo, tá? Um jogo muito equilibrado, um jogo muito bom, um jogo muito parelho, muito bom de se assistir. Eu acho que, se eu não me engano, não falei desse jogo que seria o mais equilibrado. E realmente foi uma rodada, eu acho que com jogos muito equilibrados, né? O Nivelados até que começou mal na partida, né? O Funkball conseguiu abrir 2-0, aí o Vini conseguiu um gol, depois o Bruninho faz o 3-1, o Vini de pênalti coloca 3-2 e aí vai pro desescalonado 3-2 pro Funkball. O Dot, que é goleiro reserva do Nivelados, mas ele entra realmente ele entra no lugar do Ivo na hora desses X1 com o goleiro, né? O goleiro pode sair, então ele vem e é bom com os pés. Ele marca, só que aí o Gustavo Silva resolve a parada pro Funkball. Mais uma vitória do Funkball, 2 jogos, 2 vitórias. Assim, uma equipe para ficar de olho, né? A equipe para ficar de olho, foi a pior campanha, uma das piores campanhas do Calal de temporada passada. Mas dessa vez ela começa muito bem, né? Podendo já se classificar na próxima rodada. Então o Funkball começa bem demais. E a gente estava falando de equipe que começou mal temporada passada. E nessa avassaladora Loud. Me lembra dos tempos de Free Fire que eu escutava essa frase, né? Avassaladora Loud. Eu não sei o que eu comento, eu não sei o que eu falo, mas simplesmente a Loud aplicou um 8-2 na G3X. Assim, é difícil falar, realmente é difícil falar, porque, galera, o que foi isso? Um amasso do começo ao fim. A Loud faz 8-2, sem nenhum gol dobro. No caso, a Loud realmente fez 8 gols, não precisou de gol dobro. Realmente a Loud foi muito, mas muito superior ao G3X do começo ao fim do jogo. Exaú, que goleiro é o Exaú? 2 gols dele, né? Faz o primeiro gol da partida, depois fecha também a partida com o gol da sua área.
Assim, grande partida do Esaú. Felipe Viana jogou muito, faz um golaço pra cima do Barata de cavadinha. O escalonado, né, o desescalonado, né, principalmente o escalonado, a Loud amassou a G3X, amassou. A G3X abre o placar com o Kelvin faz um golaço lá da área da G3X, né, que tava sem goleiro, mexe um 3 dedos da própria área do time, do campo defensivo e abre o placar, mas depois esquece. Depois é um amasso da Loud tão grande. Assim, esse time da Loud é muito bom. E eu falei pra vocês no vídeo passado que a minha aposta pra vencer esse jogo seria a Loud. Eu achava que a Loud poderia vencer o jogo da G3X, mas eu falei desde sempre, sempre eu falei, mas vai ser um jogo muito parelho, um jogo muito difícil, decidido no detalhe, mas não foi. Não foi. Foi um amasso da Loud do começo ao fim. Tem essa foto aí de todo mundo comemorando, a cara do Renato ali, o Caiox, o Esaú, né, sendo reverenciado, assim. Realmente a Loud foi muito melhor, muito melhor. Melhor que a G3X. E falar do lado da Loud, Felipe Viana, Tota, perdão. Eu sempre tenho dificuldades. Felipe Viana, Tota, Kaiobi. Que time é esse? Que time é esse? Me fugiu o nome do jogador da Loud, acho que camisa 20, 22, se eu não me engano. Muito bom também. Esaú, melhor goleiro da Kings League. O melhor goleiro é o Esaú. Muito bom Esaú. Assim, amasso, 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 amasso da Loud. Muito merecido essa vitória. Pronto, falei dos lados positivos, a Loud mereceu, mas a G3X não dá. Eu falei pra G3X, eu falei da G3X. A G3X pra mim não é uma das 3 equipes mais fortes. Pode botar Fúria, G3X e Funkball na frente da G3X que tá ótimo. E ainda pode ter mais times, mas assim, Loud, Fúria e Funkball estão muito à frente da G3X. A G3X não vem jogando bom futebol. Ela venceu a equipe do Capim no aperto, 4-2 assim, chorado, 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 com um pênalti invertido, que foi dar gol para a G3X, e o Luva de Pedreiro errando o pênalti presidente. Então, assim, a G3X venceu o jogo, mas não convenceu. E hoje contra a Loud, assim, contra a Loud, eu não tenho explicações. Nessa rodada contra a Loud, a G3X não existiu. Não existiu Calvin Oliveira, não existiu Andréas, não existiu ninguém. Não existiu ninguém. Inclusive, eu tava assistindo a live do Gal, a equipe da G3X esquece e pediu pênalti presidente. Vocês podem ver, não teve pênalti presidente. O Coringa não bateu, porque a Loud estava ganhando de 7-2, não tinha o porquê, pediu pênalti presidente. E a G3X não pediu. Não pediu pênalti presidente. E o velho Bam falou porque a G3X ficou em choque. Eles não estavam entendendo, não estavam assimilando. A surra estava sendo tão grande, estavam tomando 7-2 tão grande, que eles esqueceram simplesmente que tinha um pênalti presidente para pedir. E não pediram o pênalti presidente, então não foi pedido por nenhuma das equipes, então não existiu o pênalti presidente, né, não teve pênalti presidente. E aí a Loud também não pediu, né? Tava 7-2, não tinha muito porquê. Mas a G3X esqueceu. Acho que chocou, né? Ficou em choque e acabou não pedindo. Com isso, baita vitória da Loud. E a G3X segue com 0 pontos, né? Porque a G3X venceu o jogo desafio, não venceu o jogo nenhum de grupo. Então, aí a Loud também encaminha muito bem a classificação. Vai a 6 pontos. E bota uma pulga atrás da orelha pra G3X. Eu acho que a G3X realmente precisava disso. Talvez eu compare essa derrota aqui. Óbvio que é muito cedo, mas eu não vou ser engenheiro de obra pronta, né? Eu vou fazer isso antes de acontecer. Pra mim a G3X não é um time horrível. Pra mim não. O Wembley se machucou. O Wembley tá machucado. Acho que a G3X vai trazer outro wildcard pro lugar dele. Talvez o Dodô, não sei. Mas assim, o Wembley tá machucado. Vamos ver o que a G3X vai fazer. Tá? Mas Kelvin Oliveira e André são muito craques. O Kelvin pra mim é o melhor jogador do mundo. Tem que achar um time pra eles. Tem que achar um time. Eles não podem jogar sozinho. Não dá pra ser assim. Chaveirinha é muito bom também. Chaveirinha é muito bom jogador. E assim, a Loud fez o que quis com a G3X, tanto no escalonado, tanto no 7x7. Do primeiro minuto ao último, deu Loud sem dúvida nenhuma. Beleza? Então, muito bom essa. Como eu disse, vou comparar a derrota da Argentina para a Arábia Saudita, que eu acho que era isso que precisava para dar uma virada de chave, mudar a mentalidade. Que não é assim, vocês vão ganhar o jogo de qualquer jeito. Não, não é assim. A G3X não vai ganhar o jogo de qualquer jeito. A G3X vai perder o jogo se entrar com essa mentalidade. Vai perder, não. Vai ser humilhado. 8-2 é humilhação. Não tem como. Não tem como. De uma equipe do tamanho que é a G3X, finalista de Mundial, assim, não dá. Não dá. Não dá mesmo para a G3X tomar uma goleada dessas. Mas enfim, passou. Vitória da Loud. Loud muito bem. Tivemos aí também Capim e Fluxo.
primeiro jogo do Capim por grupo, né, valendo pontos na classificação. O Capim acaba sendo derrotado no shootout para a equipe do Fluxo, então o Fluxo soma 2 pontos, o Capim soma 1. Realmente um jogo muito morno, né? Eu realmente estava meio impactado com a derrota da G3X, porque eu achei que seria um jogo muito mais parelho, né? Seria um jogão, mas não foi, eu estava meio impactado. Prestei atenção no jogo, mas realmente, galera, para mim foi um jogo muito abaixo. Um jogo de Kings League que termina 1-1, com todas as possibilidades que tem durante a partida, realmente é um jogo muito diferente. E estava sendo 1-0 pro Fluxo até o último minuto, podemos dizer assim, né? O Fluxo realmente estava vencendo o Capim até o último lance. Aí o Igor, né, o Igor Canindé faz o gol ali no finalzinho e leva o jogo pro shootout. No shootout a equipe do Capim acaba sendo superado pela equipe do Fluxo. Então aí o Capim soma 1 ponto na tabela, né? O Fluxo soma 2. O Capim aí dando o primeiro salto da tabela de classificação. Um fato interessante desse jogo e intrigante foi o Serol. Pra mim, eu falei, isso é complicado, eu falei no último vídeo do Serol batendo pênalti, que pra mim era um dos melhores batedores, o jeito que ele bate, é diferente do goleiro pegar e tudo mais, é um jeito, óbvio, comparando com o Neymar, mas é um estilo meio do Neymar, que ele espera até o último minuto pra o goleiro ver o que o goleiro vai fazer, né, espera pra chutar no canto, e ele errou 3 pênaltis. 2 o goleiro defendeu, e aí o goleiro se adiantou, o pênalti teve que voltar 2 vezes. E aí na terceira vez ele chutou pra fora. Então assim, não foi nem de perto o dia do Serol. Tava muito abalado, né? Vamos ver como é que ele vai voltar pra próxima, se é ele que vai bater realmente. Mas assim, 3 pênaltis cobrados, 3 pênaltis errados, realmente é o que abala a mente de qualquer um, né? Então não foi o dia do Serol. O John Vlogs também, né, foi de motoqueiro, bateu o pênalti, errou, chutou pra fora. Também não fez pelo Capim. Mas enfim, esse foi o grande fato interessante do jogo aí, foi o Serol errando 3 pênaltis. E no último jogo do dia, o jogo que não valia pontos para a classificação, né, para os grupos, era o jogo desafio, o jogo do grupo A contra o grupo B, Fúria e Dendele, replay, né, rematch da final da Kings League Brasil temporada passada, e dessa vez não precisou de shootout, dessa vez a Fúria venceu no jogo, né, no caso, vitória para cima do Dendele, 7-4, grande atuação do Lelete. Lelete jogou muito bem, Lelete vem jogando muito bem, para mim ele é um dos principais jogadores. Fora, claro, tem o Lipão e tudo mais, mas o Lelete é muito craque de bola, o Lelete. Um jogo muito parelho, galera, um jogo muito parelho mesmo. O Dendele é uma boa equipe, o Dendele é uma equipe forte. Pegou a Fúria, era difícil o jogo, para mim a Fúria vai ser favorita contra qualquer equipe que ela jogar, mas enfim, vitória da Fúria, Lipão aí marcou 2 vezes e a Fúria vence o Dendele. Jogo que não vale pontos para a classificação, mas vale pontos para o grupo. Então o grupo A agora está com 2 vitórias e o grupo B segue com 0 vitórias. Então, caso o grupo A vença mais algum jogo, né, dos 3 que terão contra equipes do grupo B, o grupo A já garante essa 4ª vaga aí no grupo para e o primeiro colocado sendo classificado direto para a semifinal. Então, muito importante aí essa vitória da Fúria. Fúria e G3X venceram os seus jogos do grupo, agora somando 2 vitórias para o grupo A, beleza? Resultados, né, da segunda rodada: vitória dos Impedidos 4-3 para cima do Real Elite, um jogo muito parelho, né? Tava 3-1 e vai no final e vence. Funkball também um 4-3 para cima do Nivelados. Aí o jogo mais disparelho da noite, né? Um 8-2 da Loud para cima do G3X. O Capim acaba sendo derrotado no shootout após 1-1, né, contra a equipe do Fluxo, 3-2 no shootout para o Fluxo. E a Fúria vence o jogo desafio contra a equipe do Dendele 7-4. Classificação agora de momento é essa: Loud, né, do grupo A, Loud, líder com 6 pontos, avassaladora Loud, venceu as 2 partidas, uma por 7-1 e outra por 8-2, realmente sem tomar conhecimento, saldo de gol 12, tá muito bem a Loud. Fúria na sequência vem com 3 pontos, lembrando, a Fúria jogou 2 jogos, mas um foi pelo grupo, então a Fúria segue 100%, mas jogou apenas um jogo valendo pontos para classificação do grupo, então para classificação no caso, então segue com 3 pontos aí, seguida por Desimpedidos, também 3 pontos, e aí G3X e Real Elite nas últimas colocações, 4º e 5º lugar sem nenhum ponto, e G3X com saldo -6 e Real Elite com saldo -7. A situação do Real Elite é mais difícil aqui, né, porque o Real Elite já teve os 2 jogos do grupo,
já jogou contra 2 equipes do grupo, já jogou contra a equipe da Loud e contra a equipe dos Desimpedidos, perdeu os 2 jogos. G3X jogou apenas contra a Loud, né? Então ainda tem mais 3 jogos dentro do grupo. Já o Real Elite tem apenas 2. Complicado aí para a situação para o Real Elite. Já pode, né, talvez fechar aí na próxima rodada com uma possível eliminação, né? Porque eu acho que, se eu não me engano, a próxima rodada é contra o G3X, já é o confronto direto. Então, né, quem praticamente perder aí tá fora. Meio difícil se classificar, ainda mais se for o Real Elite, no caso que ele terá só um jogo. Enfim, grupo B, líder Funkball. Muito legal ver essa imagem, né? Loud, líder do grupo A, e Funkball, líder do grupo B. As 2 equipes mais desacreditadas da temporada passada, que fizeram a pior campanha. As 2 equipes que fizeram a pior campanha da Kings League Brasil na última temporada, agora são líder dos seus respectivos grupos, né? Enfim, galera, na segunda colocação temos a equipe do Nivelados, 2 pontos. Seguido por Fluxo, também 2 pontos. E aí Capim e Denele com 1 ponto cada um. Um grupo muito mais equilibrado, né? Podemos dizer assim, realmente as 2 equipes ali com pontos, né? Todas as equipes pontuando. Enfim, a equipe aí do G3X e a equipe do Real Elite foram as únicas que não somaram ponto ainda na Kings Cup. Mas é isso, galera. Acho que vale muito mesmo, de verdade, tudo que aconteceu nessa segunda rodada e tudo mais é para ficar de olho, porque a G3X não é esse time que vai perder de 8-2 para a Loud. Eu falei que a Loud poderia vencer a G3X e tudo mais, mas a Loud é muito boa. A G3X, o que aconteceu eu realmente não sei, tem que ser revisto. De resto, eu acho que muitas equipes se mostrando fortes, entenderam o regulamento e tudo mais. Difícil cravar alguma coisa, principalmente no grupo B, porque tá todo mundo pontuou bem. Talvez o Funkball, né? Obviamente o Funkball ali se destacando dentre as demais equipes, que já pode se classificar na próxima rodada, né? O Funkball. Então, assim, realmente destacar isso do grupo B. Do resto, realmente muito parelho ali, muito difícil destacar alguma coisa, cravar quem vai passar ou não, beleza? Aqui temos a tabela de artilheiros, a artilharia que agora conta com Lipão, né? Lipão assumindo a artilharia junto com o Luan Mestre, cada um com 5 gols. Aí vem os jogadores da Loud, Felipe Viana e o Rian Soares, 4 gols para o Felipe Viana e 3 para o Rian Soares. E aí vem uma sequência, né, de 3 gols. Rian Soares, Kelvin, Vini do K9, né, o Kelvin Oliveira de 3x, Vini do Nivelados, Bruninho do Funkball, Canhoto do Dendele e Elber Júnior do Fluxo, todos com 3 gols. Obviamente muito cedo ainda essa tabela de artilheiros, mas já bom ver, né, 2 jogadores da Loud, 2 jogadores do Funkball aparecendo aí no top artilheiros da Kings Cup até o momento, beleza? E teremos rodada nessa sexta-feira. Sexta-feira tem rodada dia 24/10. A terceira rodada, já estamos mais da metade agora da Kings Cup Brasil na fase de grupos. Já passamos, né, da metade da Kings Cup Brasil, da fase de grupos, né? Já passamos da metade da fase de grupos da Kings Cup Brasil. E agora teremos mais 5 jogos e já começa com G3X e Real Elite. Para quem não se lembra, esse é a situação de momento do grupo. G3X em quarto com 0 pontos e Real Elite também com 0 pontos em quinto. Quem vencer, galera, vai se colocar numa situação melhor, porque o grupo A, né, o grupo A por enquanto tem 2 vitórias. Então, no caso, o quarto colocado, que seria G3X, aqui também estaria passando. Então, quem vencer esse jogo, somente podemos tentar explicar aqui para vocês. Tentar de um jeito mais fácil, né? Provavelmente o grupo A terá essas vitórias, então passaria 4 ao invés de 3. Então, só o último colocado, o quinto colocado do grupo A não se classificaria, que no caso é o Real Elite. Mas, quem vencer esse jogo de G3X e Real Elite, e principalmente G3X, tá, galera? Porque daí o Real Elite teria apenas um jogo, agora valendo pontos na classificação, e o outro jogo que o Real Elite vai jogar é pelo grupo, né? Por pontos do grupo, então não vai valer pontos para classificação. Muito difícil a vida do Real Elite, mas aqui meu palpite é G3X vencendo, beleza? Na sequência temos Funkball e Capim. Para mim aqui, vitória do Funkball com uma certa facilidade e já garantindo a classificação antecipada para a próxima fase. Às 7 horas, pelo grupo B também teremos Dendele e Fluxo. Para mim o jogo mais equilibrado... Não, para mim não é o jogo mais equilibrado da rodada, desculpa. Para mim um dos jogos mais equilibrados da rodada.
mas aqui eu vou ficar de vitória do Dendele, tá? Vou confiar no Dendele aí, o finalista da última Kings League Brasil, precisa também vencer. A situação do Dendele não é legal, não é legal, né? Tem um jogo apenas valendo pontos para o grupo, valendo pontos para classificação, melhor dizendo, mas mesmo assim é bom ficar de olho aí, já começar a reagir. E às 8 horas teremos o grande jogo da noite, o jogo que eu mais estou esperando para assistir pelo grupo A, Loud e Fúria. A Loud vem de 8-2, melhor dizendo, a Loud vem 7-1 para cima do Realite e 8-2 para cima da G3X. Assim, a Loud com 6 pontos, líder do grupo A, avassaladora, botando medo em qualquer um agora. A Super Loud, né, vem pra Loud, a Loud está bem demais, mas vai enfrentar a toda e poderosa Fúria. Fúria, atual campeã da Kings League Brasil, uma seleção, Lelete, Lipão, Jefinho, assim, que timão tem o dedo também, timão, tem a Fúria, um grande jogo, um jogo muito equilibrado, e na minha opinião, aqui vai dar Fúria, tá? Eu falei que a Loud venceria de 3x, mas aqui eu não, aqui a Fúria pra mim é o melhor time, ela vai entrar como favorito contra qualquer equipe que ela enfrentar. Então, para mim, a Fúria é a favorita aqui contra a Loud. E o último jogo do dia, aí valendo, né, pelo jogo desafio, já não vale pontos para a classificação. É jogo desafio, grupo A contra grupo B, Desimpedidos e Nivelados. Aqui, um jogo muito parelho, tá? E caso o Desimpedidos vença, o grupo A já matematicamente confirma aí que terá mais uma vaga aí, terá 4 classificados para a próxima fase e o primeiro irá passar direto para a semifinal, porque daí o grupo A somaria 3 vitórias em cima do grupo B. No caso, não existe mais derrotas, né, para as equipes do grupo B no jogo desafio, senão não vão conseguir essa vaga a mais dentro do grupo. E uma coisa que eu não sei se eu mencionei, galera, mas cada equipe que vencer o seu jogo desafio terá na próxima fase, né, nas quartas de finais, a possibilidade, né, mas ganhará uma carta a mais, no caso. Então, por exemplo, a G3X venceu o jogo no grupo e passou de fase, né, e se classificou para as quartas de finais. Nas quartas de finais, ao invés da G3X ter uma carta secreta, ela vai ter 2 cartas secretas. Então, vai ter uma vantagem ainda mais por cima por ter vencido o jogo desafio. Eu não sei se eu havia comentado isso, mas se eu não comentei, é interessante falar isso agora. Beleza? Então, aqui os palpites. G3X vence, Funkball vence, Dendele, Fúria e Desimpedidos vencem, beleza? Esses são os meus palpites para essa terceira rodada. E é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal. A gente voltou com os conteúdos do nosso podcast da Kings League. A gente faz conteúdos do nosso podcast da Kings League quando a Kings League tá rolando, né? Kings Cup Brasil agora tá rolando e a gente vai trazer tudo de melhor para vocês, beleza? Então, eu vou nessa, galera. Valeu, falou e fui!